Olá, meu amiguinho, tudo bem? Como é bom saber que você está ouvindo este CD com lindos louvores. E agora eu passo a contar para vocês a história mais linda deste mundo. Você já conhece a história mais linda deste mundo? Não? Então eu vou contar para você agora. Só que antes de eu contar, eu quero te pedir que você feche os seus olhinhos, que eu vou conversar com o Papai do Céu em oração, pedindo a Deus que guarde e abençoe a sua vida e a sua família, tá bom? Vamos lá então? Feche os olhinhos. Papai do céu, eu quero te agradecer neste momento pela vida da criança que está ouvindo agora esta oração e ouviu estes louvores, e vamos ouvir agora esta linda história, a história mais linda do mundo. Abençoa, Senhor, esta criança, a sua vida, dando saúde e repreendendo todo o mal de sobre a vida dela. Senhor, eu peço pelos seus irmãozinhos, peço pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus amiguinhos. Guarde a cada um em tua presença e que o teu evangelho alcance cada uma em nome de Jesus. Papai do céu, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Abençoa esta criança e prepara o coraçãozinho dela para ouvir a história mais linda do mundo. Amém. Muito obrigado, Papai do céu. Prontinho, já pode abrir os seus olhinhos, mas prestando bastante atenção, porque agora começa a história mais linda do mundo. Vamos começar então? A história que eu passo a contar para vocês agora é uma história verdadeira, pois ela aconteceu de verdade. Não é uma história de conto de fada, ou uma história em quadrinhos, ou a história de um desenho que passa na TV, mas é uma história verdadeira. E esta história é a única história que tem todo o poder sobre a face da terra de transformar a vida das pessoas. Sabe quando você vê num desenho, ou quando você vê em alguma cena, em algum lugar, que você vê sobre transformação, que uma pessoa se transforma em alguma coisa? Então, esta história tem o poder de transformar todas as crianças, todos os adultos. Só que não transformar numa coisa ruim, não transformar num monstro como o Ben 10, por exemplo. O Ben 10, quando ele aperta o seu relógio ali, ele se transforma numa criatura feia, monstruosa. Mas esta história não é esse poder que ela tem, é o poder de transformar a pessoa numa nova criatura, uma nova vida. E você pode perguntar assim: nossa, tio Paulinho, mas como isso, uma nova criatura, uma nova pessoa? É que dentro de nós temos o nosso coração, a nossa mente, onde nós pensamos. E muitas das vezes aquilo que nós pensamos não é coisa boa. Às vezes aquilo que nós falamos não é coisa boa. Então o que acontece? Quando a pessoa ouve essa história transforma a sua vida. E a pessoa que falava, que fazia, que dizia coisas feias, não vai dizer mais, porque essa história tem o poder de transformar as pessoas. Entendeu, amiguinho? Entendeu, amiguinha? Então, por isso que essa história é a história mais linda do mundo, porque é a única história que pode mudar a pessoa num novo ser, numa nova criatura, uma nova pessoa. Pois bem, depois do pecado, que é o mal que entrou no mundo, que atingiu o coração de todas as pessoas, não escapou ninguém, todos foram contaminados. Igual quando dá essa doença aí de gripe, que todo mundo começa a espirrar e todo mundo começa a ficar doente, e aí todo mundo começa a ficar espirrando, indo nos médicos. Nossa, a dengue tá mordendo todo mundo. Foi mais ou menos assim com o pecado. O pecado entrou no mundo e todas as pessoas ficaram contaminadas. E agora, crianças, o que nós vamos fazer? Qual a solução para esse problema tão terrível que destruiu a vida das pessoas nesta terra? Todas as pessoas ficaram, não escapou ninguém. Todas as pessoas estavam contaminadas pelo pecado. Todas as pessoas estavam com o seu coração sujo e mau. Eles brigavam, xingavam, falavam palavrão. Sabe, igual hoje em dia quando você vai na escola e vê as crianças brigando na escola. Uma empurra a outra e bate com o pé, com a mão, puxa cabelo, xinga o professor, xinga o coleguinha.
é desse jeito, é por causa do pecado que está no coração deles. Então, o que fazer? O mesmo ser, o nosso Papai do céu, que nos criou com tanto amor, também não ficou feliz com essa situação, ele ficou triste. E sabe o que ele fez? Ele pensando consigo mesmo e com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, ele elaborou um plano. Sabe o que ele disse? Eu vou enviar o meu Filho à Terra. E ele enviou Jesus. E sabe o que é interessante? Que Jesus também ele quis vir à Terra, né? Como um filho obediente, ele veio à Terra e ele nasceu assim como eu e você, uma criança. E ele foi crescendo, crescendo, trabalhando com seu papai, ajudando a sua mamãe, mostrando completamente o que é diferente do que nós vemos hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia muitas das vezes desrespeitam o papai com a mamãe, mas Jesus não. Jesus foi um exemplo. Jesus não brigou, nunca brigou. Jesus nunca mostrou a língua para ninguém, Jesus nunca mostrou o dedo do meio. Jesus não, Jesus ele é maravilhoso, ele é lindo. E sabe que ele ajudava a mamãe, ajudava o papai dele chamava José aqui na terra, porque ele era o filho de Deus. E Jesus, ele fez tudo certinho. Ele não cortava a filha na escola, ele não roubava o lápis do coleguinha, Jesus não jogava pedra nos passarinhos, Jesus não pegava o estilingue para matar os bichinhos, Jesus não fazia nada disso. Jesus amava os animais, Jesus amava as pessoas, e foi para isso que ele veio. Ele veio para tirar o mal do coração das pessoas, esse mal que perturba, que deixa as pessoas bravas e brigando e até mesmo usando drogas. Você sabia, criança, que é feio isso, não é verdade? Tem pessoas que usam droga, ficam fumando cigarro fedorento. Deus o livre, né? Essas coisas tudo aí é do mal. Nós que somos de Deus, nós não gostamos dessas coisas. Mas olha só, Jesus, ele veio a este mundo, ele cresceu, assim como eu e você, ele brincou, ele se alegrou, mas ele era obediente e era uma criança que respeitava a palavra de Deus. Sabia disso? Jesus, ele respeitava a palavra de Deus. Mas sabe por que ele respeitava? Porque a mamãe e o papai dele ensinavam ele na igreja também. O papai e a mamãe de Jesus, José e Maria, Maria e José, levava ele na igreja, lia a palavra para ele. Maria e José faziam culto doméstico. Sabia que eles faziam? Eles liam a palavra em casa, eles iam na igreja, eles sentavam na mesa, eles oravam. Eles eram uma bênção, um exemplo de família. Mas olha que interessante, Jesus cresceu e aí chegou o tempo, chegou o momento e a hora de Jesus cumprir a sua missão. Sabe o que é uma missão? Quando alguém recebe uma tarefa. Sabe quando você está na escola e a professora te dá uma tarefa? Isso é uma missão, você tem o dever de cumprir aquela tarefa, não é isso? E Jesus tinha uma tarefa para cumprir. Jesus, ele tinha uma tarefa para fazer nesta terra. E sabe qual é essa tarefa? Jesus tinha que morrer, se entregar por nós na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para tirar o mal de nossos corações. Esta era a missão de Jesus, morrer na cruz por nós para tirar o pecado, para tirar o mal do coração do homem. E foi isso que ele fez. Jesus sofreu, Jesus orou bastante, leu a palavra de Deus, mas chegou o momento mais difícil, o momento em que ele iria se entregar por nós. E ele foi preso, né? Judas, um dos discípulos dele, que estava ali com ele, o traiu, né? Vendendo ele por dinheiro, e entregou aos homens maus, que o prenderam, o amarraram e o levaram diante de Pilatos. Olha, essa história é linda, porque ela tem um final muito feliz. E quando Jesus ali estava amarrado diante de Pilatos, todas as pessoas começaram a gritar: crucifica ele, né? Ele diz que é o rei, então crucifica ele. E quando crucificaram, ele falou: Papai do céu, em tuas mãos agora eu entrego a minha vida, eu entrego o meu espírito para pagar a conta.
a conta do pecado que todo mundo estava devendo. E ele falou: papai, neste momento eu pago essa conta e ninguém mais deve mais nada para o pecado, ou para a morte, ou para Deus. E aí Jesus entregou a sua vida. Puxa vida, se essa história terminasse assim, seria triste. Só que é tão lindo porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Colocaram guardas para segurar a porta do sepulcro lá no cemitério onde ele foi enterrado, naquela tumba assim na rocha, uma caverna. Colocaram uma grande pedra e vários soldados assim para guardar, né? E de repente o que acontece? Jesus ressuscita e aquele guarda que ali estavam, aqueles guardas ficaram aqui como mortos, né? Com medo assim de ver aquela coisa tão linda, assim, não conseguia nem se mexer. E aí Jesus ressuscitou. Jesus apareceu novamente aos seus amigos, os discípulos. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Mais de 500, é muitas pessoas. Jesus apareceu. Jesus fez maravilhas, né, ao se entregar por nós. E Jesus é o único que está vivo. É o único que venceu a morte. Ele está vivo. E sabe aonde ele está neste momento? Lá no céu? Isso mesmo, Jesus está lá no céu, mas também está em nosso coração. Isso se nós o aceitarmos, depois de uma história tão linda como essa, que transforma o coração do homem, o coração que está sujo, o coração da criança, ele transforma num coração limpinho. Por que não pedir para ele entrar em nosso coração, não é verdade? Eu ouvi uma musiquinha que fala assim sobre o homenzinho torto, e eu acho que você também já ouviu, não é isso? O homenzinho torto que morava numa casa torta, que andava num caminho torto, a sua vida era torta. Mas um dia, o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Isso, olha que lindo para você ver. Por que que fala quando ele conheceu a Bíblia? Porque é a Bíblia que conta essa história, a história mais linda do mundo. Peça para a mamãe, peça para o papai contar para você a história da Bíblia antes de dormir. É muito gostoso ouvir histórias da Bíblia, a história de Davi, o gigante, a história de Samuel, a história de Davi, né? Nossa, é tanta história linda que tem na Bíblia que a gente muitas vezes até se perde e olha para lá e olha para cá, e é tanta coisa linda que a Bíblia tem. Mas a história mais linda de todas é a história de Jesus, o Filho de Deus. Ele veio a este mundo, morreu na cruz por mim e por você. Ele se entregou. Ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele ama a mim e ele ama você que está ouvindo agora essa história. Ele te ama muito e ele quer morar no seu coraçãozinho. Por isso, se você ainda não pediu para ele entrar, peça agora, peça no seu quarto, peça quando você for tomar banho, não importa o momento, mas peça para Jesus morar no seu coração, e você vai ver que você não vai transformar igual um Ben 10, e você não vai transformar também igual o Super-Homem, ou igual algum super-herói que transforma o Homem-Aranha, que anda mascarado. Não, você vai ser um super-herói de Deus. Você vai ser uma criança que não fala palavrão. Você vai ser uma criança completamente diferente, porque Jesus te ama, tá bom? Este aqui é o recadinho do tio Paulinho para você. Jesus te ama, você é especial para Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço. E não esqueça, peça para a mamãe. Se ela falar assim, não, eu estou ocupado, você pede até ela ler e contar a história da Bíblia para você, tá bom? Deus abençoe a sua família, a sua vida. Deus abençoe você na escola, onde você estiver. Saiba que Jesus vai estar com você, porque Ele te ama, tá bom? Mas não esqueça, peça para Ele morar no seu coração, tá bom, amiguinho? Tá bom, amiguinha? Deus abençoe. Forte abraço.